Eu sou Cristiano Batista, da CB Móveis, e há muito tempo tenho vontade de deixar uma mensagem para vocês sobre a volta de Jesus e os eventos que estão para acontecer em breve. Então eu separei uma série de 10 capítulos com o pastor Arilton Oliveira, onde ele, junto com a Bíblia e as coisas que estão acontecendo no mundo hoje, ele vem explicando de forma bem didática, bem explanado como irá acontecer. Essa série já foi feita há 3 anos, então, mas ela mostra bem as coisas que poderiam acontecer e hoje, 3 anos depois, já estão acontecendo. Então é muito legal. Se vocês gostarem, tem algumas outras séries que ele fala muito boas e eu vou deixar na descrição aqui embaixo o canal dele para vocês poderem acompanhar. As 7 pragas. Esse é um tema muito especial. Nós temos já no passado o registro de 10 pragas lá no Egito, quando Deus derramou para libertar seu povo. E se você fizer uma comparação entre as 10 pragas do Egito e as 7 pragas do Apocalipse, você vai perceber que várias delas são similares. E também o propósito é similar. Deus derramou as pragas sobre o povo egípcio para libertar seu povo. Deus agora vai derramar as pragas finais do Apocalipse também para libertar seu povo. Então é algo muito extraordinário, esse tema é um tema muito especial, mas nós temos um hábito de orar, e orar bastante pela bênção para o estudo, e eu queria convidar você que nos assiste aí pelas redes sociais, se você puder também fechar os olhos agora e orar conosco, pedindo uma bênção mais uma vez para o estudo da Palavra de Deus. Vamos orar? Nosso Pai de amor, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito seja o nosso professor e que nós possamos compreender a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Talvez aqui nesse auditório alguém tenha medo das pragas, Talvez em algum momento sentiu medo. Esse assunto é um assunto interessante porque nós temos um dilema para ser resolvido. Ao mesmo tempo que a palavra de Deus ensina que Deus é amor, deu seu Filho para nos salvar, nós temos uma mensagem que fala de destruição. E tem pessoas que nem acreditam que 7 pragas serão derramadas ainda sobre a terra, porque isso não coaduna com o caráter de Deus. Como é que esse dilema é resolvido? Nós temos que entender que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. E o pecado tem que ser banido do universo em algum momento. Então, como um passo inicial nesse banimento, nos eventos finais, estão colocadas as 7 pragas. Mas Deus não deseja destruir ninguém, nunca quis. Por que não? Salomão escreveu assim: tudo fez Deus formoso ao seu devido tempo, e também pôs o que no coração do homem? A eternidade. Então Deus colocou a eternidade no nosso coração. Significa que nós fomos criados para viver para sempre. Ninguém foi criado para morrer. E se você for agora para o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 33, 11, olha o que ele diz: tão certo como eu vivo. Olha que interessante, tem certos versos da Bíblia onde Deus puxa a responsabilidade para Ele mesmo, e esse é um deles. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, olha o apelo de Deus, 2 vezes, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Então a Bíblia diz que Deus plantou a eternidade em nosso coração e que Deus não quer que ninguém morra. E Deus faz um apelo veemente: convertei-vos. Deus não quer que ninguém morra. Agora, como Deus não força ninguém escolher o caminho da salvação, então muitos irão morrer.
Assim, eu e você temos apenas duas opções. Ou nós pegamos o caminho estreito que conduz à vida, ou pegamos o caminho largo que conduz à perdição. Tem uma terceira opção? Não, não tem. Quem é que ensinou isso? O próprio Cristo. Ele disse assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para onde? Para a perdição. E são muitos os que entram por ele. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Estão lembrados que eu disse no nosso último encontro de que o número dos perdidos será maior do que dos salvos? Isso é atestado pela fala do próprio Cristo nesse verso. Então, aqueles que escolherem a Cristo, eles serão salvos. Mas antes da salvação, eles passarão por um tempo que nós chamamos angústia de Jacó. A Bíblia chama também esse tempo de a grande tribulação. No nosso próximo encontro, eu vou falar sobre esse tema. A angústia de Jacó. Os salvos passarão pela angústia de Jacó. E os ímpios, pelas 7 pragas. Nós já estudamos aqui o fechamento da porta da graça. E quando se fechar a porta da graça, a humanidade vai estar dividida entre 2 grupos, os salvos e perdidos. Os salvos passarão pela angústia de Jacó, veremos isso no próximo encontro, e os perdidos passarão pelas 7 pragas, o que veremos hoje. Então hoje veremos o destino dos perdidos, e amanhã veremos a trajetória dos salvos. No nosso último encontro falamos a respeito do dilúvio. E olha o que diz Gênesis 6. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Por que é que Deus destruiu o povo antediluviano? Porque era mal, constantemente, o desígnio do seu coração. Por que é que Deus vai destruir agora o ímpio no final da história? Porque o coração se tornou mau, porque não achou lugar à habitação do Espírito. E por que motivo, então, Deus vai derramar as pragas? Olha o que explica Apocalipse. Apocalipse 15:1 diz: vi no céu outro sinal grande e admirável. O que João viu? 7 anjos, tendo 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Então, quando a Bíblia diz que com as 7 pragas, com os 7 flagelos, vai consumar a cólera de Deus, a Bíblia está dizendo, com isso a justiça será satisfeita. E esses 7 juízos serão derramados sem a mescla da misericórdia. Não haverá misericórdia na hora das pragas. Por quê? Porque elas serão derramadas assim que se fechar a porta da graça, que nós já estudamos aqui, que é no exato momento que Cristo deixa o santuário celestial. Então, como nós saberemos que Cristo terminou o seu ministério no santuário celestial? Quando for derramada a primeira praga. Caiu a primeira praga, Jesus não mais está no santuário. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Como vimos ontem em Apocalipse 22:11. Continue o justo na prática da justiça e o ímpio continue na prática da impiedade. Mas isso não vai acontecer sem que o mundo seja advertido. Ninguém será pego de surpresa. Porque eu já expliquei para vocês aqui também num outro tema sobre a chuva serôdia, de que quando esse Espírito vier, nós iremos evangelizar o mundo. Com que mensagem? As 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14:6 em diante. E no verso 10, o terceiro anjo diz claramente, também esse quem? Quem recebeu a marca da besta. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então, quem receber o sinal da besta, a marca da besta, este
receberá o vinho da cólera de Deus. Que vinho é esse? As 7 pragas. Então ninguém vai ser surpreendido pelo cair das pragas. Todos terão a oportunidade. E com estas pragas se consuma a ira de Deus. Então vamos agora ao centro do estudo, onde vamos repassar todas essas 7 pragas. Primeira delas, Apocalipse 16, 2. O texto diz assim: saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Nós já estudamos aqui a respeito da marca da besta. E nós fizemos um contraponto do selo de Deus e a marca da besta. E nós aprendemos aqui que o selo de Deus é o sábado e, por extensão, a lei. E que a marca da besta será o domingo. Viu o tempo verbal? A marca da besta será, não é ainda. Quem hoje santifica o domingo não foi assinalado pela besta como a marca da besta ainda. Por que não? Porque isso não é feito através de uma compulsão. Não existe ainda um decreto obrigando as pessoas a fazerem. Agora, quando as pessoas tiverem consciência dessa verdade e houver uma imposição de um decreto para que elas adorem no domingo, então aqueles que aceitarem se submeterem estarão recebendo a marca da besta. E o que vai acontecer? Estes receberão a primeira praga. E o que é a primeira praga? Úlceras malignas e perniciosas. A expressão úlcera, usada aqui no Apocalipse, é a mesma expressão usada para Jó. Lembra da experiência de Jó? Quando Deus permitiu que o Satanás tocasse na carne dele, mas não tirasse a vida, e ele ficou com o corpo cheio de feridas? É a mesma expressão usada para a primeira praga. Então, os portadores da marca da besta, eles receberão essa primeira praga, úlceras malignas e perniciosas. Estamos falando de uma doença literal, assim como era literal no caso de Jó. Caiu a primeira praga. Jesus então não mais está no santuário. Os ímpios começam agora a sofrer os 7 juízos. Segundo juízo, verso 3, eu estou em Apocalipse 16. Derramou segundo a sua taça no mar, e esse se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Esta praga é simbólica? Não, ela é literal. A água do mar vai se transformar em sangue. E o que vai acontecer? Os animais marinhos morrerão. É lógico, por falta de oxigênio. Terceira praga. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram também em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que eras o santo, pois julgastes estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. A terceira praga atinge os rios e as fontes das águas. E os ímpios não mais terão água para beber. E no desespero, muitos tomarão sangue. E o anjo que derrama sobre a água a praga, ele diz: eles são dignos de beber sangue, porque eles derramaram sangue. Esta praga também é literal. Então os rios e as fontes das águas vão se transformar em sangue. Agora, o que tem que ser dito é que ainda que estas pragas sejam literais, elas não são universais. E por um motivo bem lógico. Se a segunda e a terceira pragas fossem universais, imagine você, o planeta Terra é coberto por 3/4 de oceano. Se tudo isso virasse sangue, nós não teríamos oxigênio em nossa atmosfera. E se todos os rios do mundo e as fontes das águas do mundo se transformassem em sangue, não haveria nenhum ímpio vivo no momento da volta de Cristo. Mas não é essa a descrição que faz a Bíblia.
A Bíblia diz que quando Jesus voltar, os ímpios estarão vivos ainda. É lógico que vários irão morrer durante as pragas, mas a Bíblia fala do desespero dos ímpios, lá em Apocalipse capítulo 6, né? Verso 12 em diante, lá no verso 14 e 15, eles vão dizer: aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e escondei-nos da face do Cordeiro. Ou seja, eles estão vivos até a volta de Cristo. Então nós entendemos de que essas pragas são literais, mas não são universais. E aqui um outro ponto é resolvido. Se a primeira praga que é derramada sobre os portadores da marca da besta fosse universal, automaticamente quem não tivesse a praga estaria salvo. E aí o que acontece? Nós não teríamos a grande tribulação que a Bíblia apresenta. Porque nós vamos estudar no nosso próximo encontro que um dos detalhes da grande tribulação é a incerteza que os salvos têm de que eles estão salvos. E por que eles têm essa incerteza? Porque a primeira praga não é universal e não ter úlcera não quer dizer que você está salvo. Porque haverá ímpio que não vai ter a úlcera. Agora, pastor, como é que vai ser essa separação então? Porque quem não recebeu o selo de Deus recebe a marca da besta, ou nem todos receberão. Algumas perguntas que nós não temos respostas ainda. Que tipo de ímpio, qual ímpio não vai receber esta primeira praga? Em que local ela vai cair? São perguntas que nós não temos respostas. Chegamos à quarta praga. Antes, porém, na terceira ainda, é dito que eles derramaram sangue de santos e de profetas. Por isso eles devem beber sangue. Isso é uma alusão a todos os mártires da Idade Média e até o tempo do fim. Todas as pessoas que morrerão por amor a Cristo e a sua verdade. Derramaram sangue de santos, eles são dignos de beber desse sangue. Chegamos então à quarta praga. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Quantas vezes mais vai aquecer o sol? Nós não sabemos. Ah, pastor, mas não serão 7 vezes? Há um texto na Bíblia que fala sobre isso, mas não existe nenhuma conexão com esta praga. Até porque se você coloca um sol 7 vezes mais, nós iremos a 280. E quem sobrevive a 280 graus? Ninguém. Então nós estamos falando de um sol que vai aquecer. Quantas vezes mais esse sol vai aquecer? Nós não sabemos. Mas ele vai aquecer a tal ponto que ele vai queimar os homens com intenso calor. Mas os homens não morrerão, porque eles, recebendo a quarta praga, eles vão blasfemar contra o Deus do céu. E a Bíblia diz que eles não se arrependeram. E por que não se arrependeram? Porque não tem mais o Espírito Santo atuando no ímpio. E se o Espírito não mais está atuando no ímpio, impossível haver conversão. É por isso que eles não se arrependeram. Chegamos então à quinta praga. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemaram ao Deus dos céus, por causa das angústias e das úlceras que sofriam. E mais uma vez, e não se arrependeram de suas obras. Por que é que não se arrependeram? Porque não tem mais o Espírito Santo para tocar o coração. Agora, o que acontece nessa quinta praga? Ela é derramada sobre o trono da besta. Nós já vimos aqui nessa série de que o primeiro poder, a besta que sai do mar, é uma alusão a Roma imperial e Roma papal. No movimento ecumênico que vai ter lugar no futuro próximo, e eu vou falar um pouquinho mais disso hoje, no movimento ecumênico que vai ter lugar daqui a pouco, o papado vai desempenhar um papel preponderante. E quando esse ecumenismo acontecer, todos se dobrarão diante da autoridade papal mais uma vez. E quando acharem que tudo está resolvido, que a humanidade caminha bem,
quando estiverem pregando paz e segurança, as pragas começarão a cair. E quando essas pragas caírem, inclusive atingindo o trono da besta, as pessoas irão perguntar: mas espera, nós não nos unimos num só povo? Não estamos agora debaixo de uma só bandeira? Não temos todos um líder mundial? Por que Deus está mostrando o seu desagrado com essas pragas? O que está acontecendo? E esse poder que nós estamos seguindo, até ele é impotente, porque ele agora está em trevas. Trevas sobre o trono da besta. E o que vai acontecer? Os homens remorderão as línguas de tanta dor, inclusive por causa das úlceras, que é a primeira praga. Isso nos leva a concluir de que as pragas serão rápidas e sucessivas, porque quando cair a quinta praga, os homens ainda estão sentindo os efeitos da primeira. E chegamos então à sexta praga. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascente do sol. A sexta praga é derramada sobre o rio Eufrates. O que significa esse rio Eufrates? Nós temos que ir para a Bíblia e nós encontramos lá no Antigo Testamento o pano de fundo para esta sexta praga. Então você está percebendo que nas pragas nós temos elementos simbólicos e elementos literais. Água em sangue, elemento literal. Agora uma praga sobre o rio Eufrates, elemento simbólico. Por que ele é simbólico? Porque quando vamos para o Antigo Testamento, para o livro do profeta Jeremias e também Daniel, você encontra a grande Babilônia no seu apogeu mundial. E no período neobabilônico, estamos falando do 6º século antes de Cristo, Nabucodonosor assume o trono por volta do ano 605. E ele então vai expandir o seu poderio e ampliar a grande Babilônia, tornando ela a joia das nações. Inclusive construindo lá uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos da Babilônia. Babilônia tornou-se a cidade mais extraordinária do Antigo Testamento. E tanto Babilônia quanto Jerusalém são cidades que caminham juntas, do Gênesis ao Apocalipse. Jerusalém, sede do povo de Deus. Babilônia, sede do inimigo de Deus. E então esta grande Babilônia, glória das nações, poderia resistir a qualquer ataque. Por um motivo muito simples. Ela era cortada pelo rio Eufrates. E o fato desse rio passar por dentro da cidade tornava essa cidade inexpugnável. Ela não poderia ser vencida. A principal estratégia militar dos tempos bíblicos era o que nós chamamos de cerco. O exército inimigo cercava a cidade, não deixava o alimento entrar. Ou as pessoas se rendiam ou morreriam de fome. Acontece que no caso de Babilônia, se alguém tentasse cercar a cidade, ela tinha suas altas muralhas, que também eram uma proteção, mas o rio cortando a cidade propiciava a agricultura dentro da cidade. E segundo os historiadores, Babilônia poderia resistir a um cerco de 20 anos. Agora, quem vai ficar lá fora 20 anos esperando acabar o alimento desse povo? Então, Babilônia não podia ser vencida. Mas quando Deus deu o sonho para Nabucodonosor, estamos agora em Daniel capítulo 2, e Daniel depois interpreta, Daniel disse para ele que Babilônia passaria. Um império menor que Babilônia tomaria conta. E aí você sabe que quando nós chegamos ao ano 539, cumpre-se a profecia de Daniel, a passagem da cabeça de ouro para o peito e braço de prata. Nabucodonosor sai do poder
entra seu filho e depois seu neto. E quando o neto de Nabucodonosor, Belsazar, está no poder, ele resolve fazer uma festa. E ele convida 1.000 pessoas para a festa. E enquanto todo mundo estava ali animado naquela festa, todo mundo bebendo e folgando-se, adorando os deuses de Babilônia, o neto de Nabucodonosor tem uma ideia. Vão lá no templo de Marduk e busquem os utensílios sagrados dos judeus, porque eu quero beber vinho hoje é nesses utensílios. Nem Nabucodonosor, que invadiu Jerusalém e roubou os utensílios, ousou colocar a mão nesses vasos sagrados. Ele deixou lá no templo dele, mas ele não mexeu com isso. Mas o neto não, o neto quis mexer. Eram mais de 20.000 peças. E o neto mandou buscar taças de ouro, de prata, para beber vinho nelas. E quando eles começaram a beber vinho, e quando eles estavam folgando e blasfemando do Deus de Israel, uma mão misteriosa apareceu na caiadura do palácio e escreveu: Mene, mene, tekel, ufarsim. O rei não entendeu nada, mas o rei previu que seria algo dos deuses. Mandou chamar os sábios, os encantadores, astrólogos, caldeus, aquele bando de incompetentes que você já conhece a história. E quando todo mundo chegou, viu ali a escritura na parede, ninguém entendeu nada e disse: olha, rei, não dá para entender isso aí não, ninguém sabe o que está escrito aí não. E o rei teve tanto medo, diz a Bíblia, que um joelho batia no outro, de tanto que ele tremia. Aí a mãe dele, que segundo Heródoto, o pai da história, chamava Nitócris, teria dito para ele: olha, nos tempos do teu pai, e a palavra no ancestral aqui, a palavra no original é ancestral, na verdade não era pai, era avô, Nabucodonosor, mas ela usa a palavra no tempo do teu ancestral. Havia aqui um homem em Babilônia que interpretava essas coisas aí, viu? Se você chamar, ele vai resolver. E foram buscar quem? Daniel. Quantos anos tinha Daniel nessa ocasião? Quase 90. E Daniel veio. E o rei disse: olha, você interpreta sonho, você serve ao Deus aí de Israel, o que está escrito nessa parede? E depois que Daniel viu lá a escritura na parede, ele voltou-se para Belsazar e disse: sabe o que está escrito aí? É a sua sentença. Você não está blasfemando do Deus verdadeiro? Não tocou nos vasos sagrados do meu povo? Você nunca aprendeu com a história, né? Porque você é um cabeçudo. Você não aprende com a história. Você não sabe aí dos anais de Babilônia que o teu avô Nabucodonosor teve um sonho com a estátua e que um dia a Babilônia passaria? Você não sabia disso? Nem assim você temeu o Deus verdadeiro. Você não sabe que o seu pai baixou um decreto para que todos aqui em Babilônia adorassem o Deus que eu sirvo? Você sabe disso, mas não aprendeu com a história. Você não sabe que o seu pai pastou, o seu avô pastou como um animal 7 anos e depois Deus colocou ele no trono de novo? Você não sabe disso, mas você não aprende com a história. Esse é o seu problema. E sabe o que é escrito aí? Você foi pesado na balança e achado em falta. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Ele vai ser dividido e dado aos medos e os persas. E quando Daniel terminou de interpretar, era a noite de 13 de outubro de 539 a.C. E quem é que já estava dentro da cidade? Ciro, que havia se aliado a Dario, seu tio. E o que ele fez? Ele desviou as águas do rio Eufrates. E quando as águas secaram, ele entrou marchando pelo leito do rio. Como é que nós sabemos disso? Nós sabemos porque Ciro escreveu isso. Ciro escreveu isso num cilindro, isso lá no 6º século antes de Cristo. O cilindro ficou por aí perdido, a arqueologia achou, e se você for hoje ao Museu Britânico lá em Londres, olha as linhas 13 e 14 do cilindro de Ciro. É aí que ele está dizendo que em 13 de outubro de 539 ele entrou
pelo leito do rio Eufrates, depois de ter desviado o curso das águas. Secou o rio Eufrates e caiu a grande Babilônia. Agora chegamos à sexta praga. Aonde o anjo vai derramar sua taça? Sobre o rio Eufrates, cujas águas se secaram. Para quê? Preparar os caminhos que vêm do nascente do sol. E quem são os reis que vêm do nascente do sol? Cristo e seus anjos. Porque Ciro é um tipo de Cristo na profecia. É por isso que lá em Isaías 45:1, Deus diz assim: a meu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações. Ciro é um tipo de Cristo. E assim como Ciro secou o rio Eufrates para derrotar Babilônia, o sexto anjo vai derramar a sua taça sobre o rio, simbólico de Babilônia, agora para cair a grande Babilônia do Apocalipse. Você está entendendo? Então a sexta praga ela tem elementos simbólicos. E nós temos que voltar para o Antigo Testamento para entender isso. E é lógico, mais uma vez, como eu disse aqui no nosso último encontro, nós adventistas entendemos de que a história é a melhor intérprete da profecia. Por isso nossa escola de interpretação não é preterista, não é futurista, não é idealista, é historicista. Nós somos historicistas. Nós pegamos a história e comparamos a Bíblia para entender como Deus está levando a cabo a história do seu povo. E ainda na sexta praga, o Apocalipse diz: uma vez que secou-se o rio Eufrates, João viu sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja, e o grande dia, a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O que aconteceu agora ainda na sexta praga? Ele viu 3 espíritos imundos, e ele diz aqui, o dragão, a besta e o falso profeta. Sair da onde? Da boca do dragão. Por que esses espíritos são semelhantes a rãs? Eu falei para você do paralelo das pragas do Apocalipse com as pragas do Egito. E várias pragas do Egito atingiram frontalmente as divindades egípcias. E uma delas é essa aqui, Requetes. Requetes era a deusa da fertilidade dos egípcios. E essa deusa tinha uma cabeça de rã. Agora, na sexta praga, são mencionados 3 espíritos semelhantes aos deuses do Egito. E saem da boca do dragão, o dragão, a besta e o falso profeta. 3 espíritos saem da boca. O dragão, a besta e o falso profeta. Quem são eles? O espiritismo, o catolicismo e o protestantismo, que se apostatou da verdade. Então preste atenção. 3 espíritos imundos. O dragão, símbolo do Satanás e do espiritismo. Por quê? Porque o espiritismo ensina que as pessoas não morrem. Há várias reencarnações, que a alma é imortal. Esse é o ensino básico do espiritismo. E esse ensino é baseado na fala de Satanás. Porque Satanás foi o primeiro a dizer assim, Adão, pode comer, Eva, pode comer, você não vai morrer. A primeira mentira que o diabo contou nesse planeta foi de que o ser humano não morre. Contou para Eva. Por isso o dragão é um símbolo do espiritismo. Também é um símbolo de Satanás que age através do espiritismo. Agora, a besta é um símbolo do catolicismo. E nós já estudamos aqui a besta que sai do mar, e identificamos esse poder. E o falso profeta? É um símbolo do protestantismo que se apostatou, liderados agora pelos Estados Unidos da América do Norte, a maior nação protestante do mundo. Agora, deixa eu abrir um parênteses para você aqui. Essa interpretação profética nada tem a ver com você
que pertence a esses segmentos hoje, mas que ama o Senhor Jesus e está se preparando para a volta dele. Se o seu coração é de Cristo, você precisa compreender essas verdades, para você saber a posição que você deve assumir. Placa de igreja não salva ninguém. Dentro de qualquer igreja, dentro do espiritismo, existem pessoas sinceras que estão buscando a verdade, que querem conhecer aquilo que é certo. E se você quer fazer da Bíblia o teu referencial, nós queremos ajudar você. Para isso existe a Igreja Adventista, que é um movimento profético que Deus levantou nesse tempo do fim, para ajudar na pregação do Evangelho. Então esses três poderes vão se unir. E eu queria ler agora 2 textos de uma mulher chamada Ellen G. White. Para nós adventistas, esta mulher é uma profetisa moderna. É verdade que os seus escritos não estão, ouviu bem, né? Os seus escritos não estão no mesmo pé de igualdade que a Bíblia, porque para os adventistas, a única fundamentação para as nossas doutrinas está aqui na Bíblia Sagrada. E se você procurar aí pelo livro Nisto Cremos, e você vai encontrar o PDF dele na internet disponível, você vai ver que os adventistas acreditam em 28 doutrinas fundamentais da Bíblia. E todas elas estão fortemente alicerçadas na palavra, não em Ellen G. White. Mas nós entendemos que os conselhos de Ellen G. White são inspirados. E esta mulher que viveu na época vitoriana dos Estados Unidos, olha o que ela escreveu no livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 151. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, entendeu aqui? Os 3 espíritos imundos semelhante a rãs, protestantismo, poder romano e espiritismo. Quando eles se derem as mãos por sobre o abismo, quando por influência dessa tríplice aliança, os Estados Unidos forem induzidos a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram deles um governo protestante e republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Ora vem, Senhor Jesus, o fim está próximo. Esses 3 poderes vão se unir. Pastor, qual vai ser o elemento aglutinador desta união de espíritas, católicos e protestantes? Eu vou ler para você um texto do Grande Conflito. E por falar em Grande Conflito, eu aconselho você a ler esse livro. Ele está na internet. Você pode comprá-lo também. Esse livro vai mudar completamente a sua visão de mundo e da realidade que nós estamos vivendo. Inclusive aqui no meu canal no YouTube, você vai encontrar um vídeo onde eu fiz a história desse livro, porque Ellen G. White, para escrever esse livro, ela quase morreu. A visão que ela teve quase lhe custou a vida, mas como resultado desta visão, ela escreveu esse livro. Um livro que desmascara Satanás, do início ao fim da história humana. E na página 588, ela escreveu o seguinte: mediante 2 grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro, a imortalidade da alma, lança o fundamento do espiritismo, o último, a santidade do domingo, cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo e apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar as mãos ao poder romano. E sob a influência dessa tríplice união, este país, os Estados Unidos,
seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. Sabe o que fará os Estados Unidos? Eles vão criar um decreto dominical, como já estudamos aqui, obrigando todo mundo a descansar no primeiro dia da semana. E quem não fizer isso vai sofrer sanções legais. E mais uma vez os três poderes são mencionados. Agora, unidos, aglutinados em torno de duas pseudo-doutrinas, que a alma é imortal, base do espiritismo, e que o domingo é o dia santo, base do catolicismo. Porque o domingo é o filho do papado. Você entende para onde nós estamos caminhando? E com essas duas pseudo-doutrinas ensinadas largamente, os cristãos vão se dar as mãos. E o movimento ecumênico, a unidade religiosa, ela é profética e ela será uma realidade. O mundo religioso vai se unir. Mas, pastor, espera um pouco. Nós estamos na sexta praga. Esses eventos, então, terão lugar só na sexta praga? Não. Aí está o grande detalhe. O movimento ecumênico é só na sexta praga? Não. Esses eventos descritos na sexta praga, eles culminam num grande Armagedon, mas eles começam muito antes do fechamento da porta da graça. Porque esse movimento ecumênico, esse decreto dominical, essas sanções legais que serão dadas aos que rejeitarem a santidade do domingo, tudo isso terá lugar antes que se feche ainda a porta da graça. Então é um movimento que começa antes do fechamento da porta da graça e se estenderá até a sexta praga. E então chegamos à última praga. O anjo derramou a sua taça pelo ar e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo o quê? Feito está. Lembra dessa expressão? Feito está? Foi dita por Cristo na cruz. Ele terminou a obra da redenção. Ele está para morrer na cruz. E ele diz, feito está. Está consumado. E morre. Agora, feito está. Terminou. Derramou-se a última praga. O último cálice foi derramado. Agora é hora de Cristo voltar. E o que começa a acontecer? Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. E esse terremoto vai fazer tremer os quatro cantos da terra. E sabe o que acontece nesse grande terremoto? As sepulturas se abrem. Será um terremoto. Será a voz de Cristo que vai abalar esse planeta e vai trazer à vida os que morreram crendo nele. Um grande terremoto. Continua. Lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. As ilhas sumiram? Sim. O terremoto vai provocar um tsunami jamais visto, que vai engolir ilhas aos milhares e vai entrar pelos continentes. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa dos flagelos da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande, mas não precisa ser sobre a sua cabeça. Aqui diz que haverá uma chuva de pedras. Antes, relâmpagos, vozes, trovões, são os fenômenos sobrenaturais que anunciarão a aparição de Cristo. Os mortos em Cristo ressuscitarão. E se nós nos assustamos com chuvas de granizo, que destroem carros, casas e ferem pessoas, imagina o que acontecerá quando choverem pedras de 1 talento, mais ou menos 40 quilos.
o sofrimento dos ímpios será tão grande que eles vão declarar: grande é o nosso sofrimento. Mas não precisa ser o seu. Está me assistindo agora? Não precisa ser o seu. Deus não quer isso para você. É por isso que Deus diz assim: eis que põe diante de ti a vida e a morte, escolhe, pois, a vida para que vivas. Então você talvez tenha uma pergunta, né? Pastor, como é que vai ser isso tudo? Como foi nos dias de Noé? Nós já estudamos aqui? Como é que as pessoas estavam? Estavam comendo, bebendo, casando, dando em casamento. Suas vidas normais. E se você nunca viu esse tema na Bíblia, você cristão nunca viu, a tua igreja não ensina isso? Os textos da Bíblia que eu estou lendo nunca foram lidos na tua igreja? Eu acho que você tem que repensar a sua religião. Você tem que voltar para a Bíblia. Porque se você ficar confiando em terceiros a sua salvação, você corre risco de perdê-la. Então, eu queria terminar respondendo uma pergunta. Como escapar disso? É possível escapar? É possível. E eu vou ler 3 textos. O primeiro deles, Salmo 121. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol, lembra da 4ª praga? O sol não te molestará, nem a lua da noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Quem é que pode livrar você? O Senhor. Um outro texto, Isaías 33 e 41. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Está lembrado da 3ª praga? Os rios e fontes de água em sangue? Não se preocupa, as nossas águas serão certas. Os aflitos e necessitados buscam águas e não há. O ímpio que recebeu a praga, a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei, e eu, Deus de Israel, e não desampararei. Nós não teremos sede. E o último texto, Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Sabe o que faz o anjo do Senhor? Ele abre as suas asas sobre você e nenhuma pedra de 40 quilos atinge você, porque nós estamos seguros debaixo de suas asas. Você quer escapar? Só há uma forma de escapar: Jesus. Só uma forma. Se a tua vida não é dele, você não vai ter nem misericórdia, porque os juízos serão derramados sem misericórdia. Por isso, meu amigo, esse vídeo está aqui e você está assistindo agora, porque Deus tem um recado para você. Você tem que estar consciente de que existe um céu a alcançar e um inferno a evitar. Se você não se preparar, se você não buscar conhecer mais desses assuntos, você pode ser pego de surpresa. Mas Deus te ama tanto que Ele deixou tudo isso em sua palavra, para que você pudesse conhecer o futuro como se fosse o presente, pelos olhos da profecia, e tomar as decisões necessárias. Só existe uma chance de salvação: abrir o seu coração para Cristo, para que as mãos do Pai estejam protegendo você, mesmo em meio às pragas. Vamos ficar de pé. Vamos colocar nossa vida nas mãos do Senhor e nos preparar para esses eventos finais. Vamos orar. Nosso Pai, obrigado porque a Tua palavra não nos deixa em trevas com relação aos assuntos e os acontecimentos desse tempo final. Obrigado por sabermos tudo o que vai acontecer com os ímpios, com as pragas que serão derramadas. Isso tudo nos ajuda na nossa escolha de Te servirmos, de Te amarmos, para escaparmos dessas pragas e estarmos prontos para Te receber. Abençoe a todos nós.
que aqui estamos, nossas famílias. Abençoe a cada amigo, a cada amiga que agora nos assiste pela internet. Que teu Espírito trabalhe nesses corações e que nós vejamos lindas decisões para a honra e glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.